anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantais de madrugada e o seguireis ao vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram entrar em casa dele. Deram-lhes um banquete, fez assar uns pães, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e disseram: Onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Traga-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a por si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas, virgens, e vou-las trarei. Trarei-as como vos parecer, porém nada faceis a estes homens, porquanto se achem sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que cansaram a procura da porta. Então disseram aos homens a Ló: Tens aqui alguém mais do teus genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faz-os sair desse lugar, pois vamos destruir, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pareças no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegarem os homens pela mão, e ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina. Foge para que o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandece a tua misericórdia que me mostraste, salvando a minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me acompanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, e nela viverá minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não submeter a cidade de que acabes de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo
subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra de campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades de campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as suas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, faça-lo beber vinho, detenha-o com ele, conversaremos, e descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ele se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra, deita-te com ele, para que preservemos a nossa descendência. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, ele chamou Moabe, é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho, ele chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Capítulo 20. Partindo Abraão dali para a terra de Negueb, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: Ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Agora, pois, restituiu a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás se porém. Até sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos. Ele lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atormentados e atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: Que é isso que nos fizestes? Em que pequei eu contra ti, para que trazestes tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela:
este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. E orando Abraão sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tomado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia lhe prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhes nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dela é escravo, não será herdeiro como Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde estás, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ele um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou-se no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazeis. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que ousarás comigo e com a terra em que tenhas habitado.
com que eu te tratei? Respondeu Abraão: eu juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de uma poça d'água que os servos deste lhe havia tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem será feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois, e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambas uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiros do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de mim em as mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus.